Que a graça e a paz divina alcancem quem nos ouve neste momento, trazendo uma abençoada jornada, proteção e luz para o seu dia e para toda a sua semana. Bom, é com essa energia e com esse desejo que começamos mais um mergulho profundo aqui. Hoje, a gente tem diante de nós um texto que é francamente majestoso. Ah, com certeza, é um texto grandioso. Exato. Nós vamos explorar o célebre capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Aquele que o pessoal geralmente chama de, a galeria da fé, né? E para guiar a nossa reflexão de hoje, a gente vai utilizar os apontamentos maravilhosos do comentário bíblico de J. Dwight Pentecost. Que é uma obra fantástica. Nossa, demais. É uma daquelas fontes que, pega aqueles conceitos que a gente acha que já domina, que já sabe de cor, e revela camadas de profundidade histórica, teológica, que, muitas vezes passam totalmente despercebidas. E eu diria que o grande diferencial da nossa análise hoje é que a missão aqui, o nosso objetivo principal, não é apenas, recontar historinhas antigas da escola dominical. Não é sobre isso. Sim, vai muito além, né? Muito além. A verdadeira missão desse capítulo de Hebreus é expor a essência, quase cirúrgica da fé. E demonstrar como essa fé está inseparavelmente ligada a algo muito prático e, bem difícil, que é a perseverança paciente. Perfeito. Porque, olha, o autor de Hebreus não estava simplesmente montando um museu de personalidades ilustres para a gente ficar admirando de forma passiva. Ele estava, na verdade, construindo um argumento vital, um argumento de sobrevivência espiritual mesmo, direcionado a uma comunidade que estava sob uma pressão intensa, uma perseguição tão forte que eles estavam quase a ponto de abandonar tudo. Abandonar as próprias convicções. Isso já estabelece o cenário de uma forma muito mais urgente para quem nos acompanha e acaba levantando aquela questão central sobre o que realmente significa ter fé, especialmente quando a gente está sob pressão, né? Porque, é muito comum a nossa sociedade tratar a fé como um pensamento positivo. Exatamente. Uma vibração boa. Isso, uma esperança vaga de que o universo vai conspirar a meu favor ou até um salto irracional no escuro. Mas vamos desempacotar isso logo no início, porque ao observar os apontamentos do Pentecostal, logo no versículo 1, fica muito claro que a definição do texto original é algo imensamente mais concreto. O comentário, inclusive, destaca a palavra grega que é usada ali para certeza. Então, se não estamos falando daquele otimismo comum do nosso dia a dia, qual era o sentido prático dessa palavra naquela época? Então, a palavra grega no texto original é hipostase. E na literatura do mundo antigo, especialmente se a gente olhar para os papiros de transações comerciais, transações jurídicas daquela região toda, esse termo não tinha absolutamente nada a ver com sentimentos ou otimismo. Nada de pensamento positivo, então. Nada. Hipostase era usado rotineiramente como título de propriedade ou um documento de posse. Caramba! E pensa na mecânica de um título de propriedade em si. O papel que a pessoa segura nas mãos, ele não tem um valor material intrínseco. Não dá para você, não dá para morar dentro de um pedaço de papel. Não dá. Não dá para plantar no papel. Claro que não. É só celulose. Exato. Mas ele é a garantia absoluta, a garantia legal, irrefutável, da posse de uma terra ou de um bem que talvez o dono nem esteja vendo fisicamente ali na frente dele naquele momento. E a definição bíblica de fé funciona exatamente dentro dessa lógica jurídica. A fé, na verdade, é essa garantia legal, fundamentada exclusivamente no caráter e nas promessas do próprio Deus, daquilo que ainda não se manifestou no nosso reino visível. Sensacional. Então quem tem fé não está cruzando os dedos esperando o melhor. Está segurando um documento de posse celestial. É algo muito firme. E o autor de Hebreus, já no versículo 3, ele dá um salto lá para o passado. Ele retrocede a fita da história até o limite absoluto para testar esse documento. Ele nos leva de volta à criação. Sim, lá no comecinho. O texto afirma que o universo foi formado pela palavra de Deus. E o comentário do Pentecost faz questão de sublinhar aquele conceito de criação ex nihilo, né, que é a criação a partir do nada. Porque o autor sentiu essa necessidade de, começar a fundamentar a fé
lidando logo com a cosmologia e a criação do universo. O que é fascinante aqui é que a fundação de toda a credibilidade divina repousa exatamente nesse ponto. O conceito de criação ex nihilo era um choque frontal contra todas as noções filosóficas greco-romanas que dominavam a época, porque os filósofos antigos, eles acreditavam que os deuses apenas tinham reorganizado uma matéria eterna que já estava lá flutuando no caos. Como se Deus fosse só um oleiro moldando um barro que já existia. Exatamente. Um mero arquiteto trabalhando com tijolos pré-existentes. Mas o autor de Hebreus estabelece que não. Deus chamou à existência aquilo que simplesmente não existia usando apenas a sua palavra. E a lógica teológica aí é impecável. Como assim? Se alguém consegue conceber e confiar que a palavra de Deus trouxe bilhões de galáxias à existência a partir do nada, absoluto do vazio, então essa tem que ser a base incontestável para confiar em qualquer promessa futura dele. Se ele fez o cosmos a partir do vazio invisível, ele certamente tem poder de sobra para materializar o cumprimento de qualquer aliança. Então, a confiança no futuro desmorona completamente se a soberania absoluta de Deus sobre o princípio de tudo não for crida. Nossa, a fundação lógica está toda aí, perfeitinha. Mas, avançando um pouco, como isso se parece na prática? Na vida real de pessoas que falham como nós. Porque o autor começa a caminhar pela história apresentando aquelas primeiras figuras de Gênesis, né? A gente vê Abel, que ofereceu um sacrifício excelente, reconhecendo pela fé a sua posição diante do Criador. E logo depois vem Enoque, que tem aquele destino impressionante de ser transladado, arrebatado para não experimentar a morte física. E o texto diz que Enoque obteve o testemunho de que havia agradado a Deus. Isso acaba culminando no versículo 6, que parece apresentar uma espécie de equação universal para qualquer relacionamento com o divino. Como é que o comentário destrincha as exigências dessa equação? O versículo 6, ele afirma de forma muito categórica que sem fé é impossível agradar a Deus. E nota que não é que seja improvável ou muito difícil, é totalmente impossível. Impossível. Isso. Para qualquer ser humano se aproximar de Deus, existem dois pilares inegociáveis. O primeiro deles é crer que ele existe. Pode parecer, assim, o nível mais básico de religiosidade, mas o texto está falando de um reconhecimento profundo da sua soberania e da sua presença constante. Não é só saber que ele está lá. Certo, é reconhecer de verdade. E o segundo pilar é crer que ele é galardoador. Ou seja, que ele recompensa ativamente aqueles que o buscam com sinceridade. Sem a fusão perfeita desses dois conceitos, a existência soberana e o caráter bondoso e recompensador, a comunhão genuína nunca vai sair do campo da teoria. Enoque andou com Deus intimamente porque ele acreditava nesses dois pilares de uma forma tão profunda que o estilo de vida dele se alinhou perfeitamente ao caráter de Deus. E essa obediência gerada pela crença no caráter recompensador de Deus nos leva a um dos cenários, mais visualmente absurdos de toda a Bíblia, a meu ver. A história de Noé. Exato. Aqui é que fica muito interessante. Porque imagina a cena. Um homem decide construir um transatlântico de madeira maciça no meio da terra seca, a quilômetros e quilômetros de qualquer oceano. E ele alega que a água cairia do céu para inundar tudo, algo que a humanidade, até aquele ponto da história, jamais tinha testemunhado. Imagina as conversas dele com os vizinhos durante todas aquelas décadas de construção. O que o Pentecostes aponta sobre o peso dessa atitude específica de Noé? O comentário ressalta um duplo efeito, um efeito estrondoso dessa obediência. Noé agiu movido por um temor reverente, que era baseado puramente num aviso sobre algo invisível. E ao ficar martelando madeira por décadas a fio sem ver uma única nuvem de tempestade que justificasse aquele trabalho colossal, Noé fez duas coisas ao mesmo tempo. Quais seriam? Por um lado, ele se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Ele foi justificado ali. Mas, por outro lado, essa mesma atitude dele, rotineira e paciente, serviu como a maior condenação possível ao mundo ao redor dele. Nossa! A incredulidade daquela geração foi totalmente exposta e julgada pela obediência silenciosa, persistente e humanamente lógica do Noé.
A arca, no fim das contas, era um sermão de madeira que condenava a apatia espiritual da época. Um sermão de madeira. Que imagem forte! E a persistência desse tipo de fé, em meio a uma longa espera, nos leva naturalmente a um cenário onde a espera não foi só de décadas, mas passou de gerações. Como foi o caso dos patriarcas, sim. Isso. O capítulo 11 dedica um espaço enorme à jornada de Abraão, o pai da fé. A narrativa começa com um chamado que quebra literalmente todas as regras do bom senso e de segurança. Deus diz para ele sair do seu centro de conforto civilizacional, deixar a parentela, a estabilidade, e nem fornece o destino final. Ele parte sem um mapa. E o mais intrigante de tudo, quando ele finalmente chega à terra que Deus jurou dar a ele como herança, ele vive a vida inteira habitando em tendas, como se fosse um nômade de passagem. Porque ele se recusou a construir fundações sólidas na própria terra que já pertencia a ele por promessa. A escolha de morar em tendas era, na verdade, uma declaração teológica visível. O comentário nos mostra que a visão de Abraão não se limitava ali àquele horizonte geográfico de Canaã. Ele aguardava uma cidade que tem fundamentos verdadeiros e indestrutíveis, da qual o próprio Deus é o arquiteto e o construtor. A tenda era só o provisório. Exato. Se conectarmos isso a um panorama maior, a tenda representava o presente, mas eles viviam esse presente com os olhos fixos na eternidade. Essa é a essência da fé peregrina. Abraão, Isaac e Jacó aceitaram de bom grado esse status de residentes temporários, rejeitando aquele conforto e assimilação da cultura local. Por quê? Porque sabiam que a verdadeira pátria era superior e celestial. Se eles fixassem raízes materiais muito profundas naquela terra, isso significaria que eles tinham parado de esperar pela cidade divina. A diferença brutal entre focar na lona de uma tenda, que vai se desgastar com o tempo, e focar nos muros de uma cidade eterna que nunca cai. Perfeito. E dentro da complexidade dessa família, o texto não esconde as fraquezas humanas, o que traz um grande alívio para quem lê hoje. Sara, por exemplo, é mencionada. A gente sabe pelo relato de Gênesis que, quando ela ouviu a promessa de que seria mãe aos 90 anos de idade, ela deu uma risada. Uma risada de incredulidade perante a impossibilidade biológica. O corpo dela era, para todos os efeitos reprodutivos, totalmente amortecido. No entanto, o autor de Hebreus foca na fé que ela cultivou após essa falha inicial, o que fez a chave virar na mente de Sara. Essa transformação mental da Sara é muito notável e ela se alinha perfeitamente com aquela definição de fé jurídica que a gente estava discutindo. O texto pontua que ela considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Ou seja, ela desviou o olhar. Ela parou de olhar para si mesma. Exatamente. Ela parou de olhar para o próprio corpo envelhecido, parou de calcular as impossibilidades médicas, os limites humanos e passou a contemplar o caráter e o histórico do Deus que fez a promessa. Quando o foco mudou da limitação humana para a fidelidade divina, a fé vacilante dela encontrou um solo firme e aí gerou o impossível, uma descendência que é tão inumerável quanto as estrelas do céu. E é exatamente essa descendência, que é personificada em Isaque, que nos leva à prova de fogo de Abraão, o clímax da história dele, quando Deus pede que ele ofereça Isaque em sacrifício lá no Monte Moriá. É uma narrativa que, quando a gente lê, é angustiante. Abraão levanta cedo no dia seguinte e obedece. Muitas vezes as pessoas leem isso apenas como uma obediência cega e dolorosa, um pulo no escuro. Mas o comentário do Pentecos revela que por trás da dor de um pai havia uma mecaniaria teológica e lógica operando a todo vapor na mente de Abraão. Não foi um surto de resignação irracional. Como ele processou esse dilema, que parece um paradoxo enorme? Fundos de todo comentário. Foi a lógica pura e dedutiva da fé operando em sua capacidade máxima. Pensa nos dados que Abraão tinha em mãos naquele momento. Dado número 1. Deus garantiu, de uma forma incondicional, que a aliança e a nação inteira viriam exclusivamente por meio da linhagem genética do Isaac. Certo. Sem Isaac, sem nação. Exato. Dado número 2. Deus, que não pode mentir, agora está ordenando a morte desse mesmo Isaac, antes mesmo que ele tenha filhos.
Como que essas duas verdades irrevogáveis podem coexistir? Abraão resolveu esse paradoxo na mente antes mesmo de subir a montanha. Impressionante. E qual foi a conclusão dele? Ele conclui o seguinte: se o Isaac tem que morrer em obediência, e se as promessas têm obrigatoriamente que vir através do Isaac, então Deus terá que ressuscitar Isaac das cinzas daquele altar. O mais impressionante de tudo isso é que até aquele exato momento na história humana, não havia registro de nenhuma ressurreição. Nenhuma. Ninguém nunca tinha voltado dos mortos. Ninguém. Abraão deduziu a doutrina da ressurreição através de pura necessidade teológica. A obediência dele não foi um salto cego de jeito nenhum. Foi baseada numa certeza matemática em relação à inviolabilidade das promessas divinas. Olha, isso revoluciona completamente a forma como a gente visualiza o Abraão segurando aquele cutelo. Ele estava agindo com a convicção absoluta de que presenciaria o maior milagre da história. E essa disposição radical de abandonar o visível em prol de uma promessa invisível encontra um eco fascinante séculos depois, na escolha de Moisés. Tu diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado lá no Egito. Mas o comentário de Pentecostés adiciona um peso histórico formidável ao que Moisés estava realmente renunciando. Não era apenas uma vida confortável no palácio. Havia uma questão dinástica muito complexa no ar, possivelmente ligada à famosa rainha Hatshepsut, certo? Certo. E compreender esse cenário egípcio da 18ª dinastia eleva o sacrifício do Moisés a um patamar completamente diferente. Se a adoção de Moisés foi de fato conduzida por Hatshepsut, a filha do faraó que mais tarde assumiu o poder absoluto como faraó do Egito, as implicações disso são colossais. Ele seria o próximo na linha. Temido, era o centro intelectual mais avançado da época. E sendo adotado nessa linhagem específica, Moisés não estava só abrindo mão de banquetes finos na corte. Ele possivelmente estava na linha de sucessão do próprio trono. Ele tinha o império mais poderoso da terra aos seus pés, com todo o prestígio dos sacerdotes de Amon à sua disposição. E ele virou as costas para a coroa de líder mundial, líder da maior superpotência, para se juntar a um grupo de escravos oprimidos que faziam tijolos debaixo de chicotadas. Como é que alguém faz uma escolha dessas? O texto em Hebreus até nos dá a justificativa, mas usa uma frase que, se a gente olhar cronologicamente, soa bem estranha. O texto diz que Moisés considerou o opróbrio de Cristo, ou seja, a desonra de Cristo, como uma riqueza maior que os tesouros do Egito. Como Moisés poderia estar sofrendo por Cristo mais de 1000 anos antes de Jesus nascer em Belém? Aqui a gente entra naquele conceito belíssimo da tipologia bíblica. O autor de Hebreus vê a história da redenção como um tecido único, sem emendas. Os israelitas escravizados no Egito eram o povo da aliança, o povo sobre o qual repousava a unção e as promessas de Deus. Ao escolher se identificar com o sofrimento e a desonra desse povo ungido, Moisés estava participando antecipadamente do mesmo tipo de rejeição que o Supremo Ungido, o próprio Cristo, sofreria nas mãos do mundo séculos depois. Faz todo sentido. Ele tomou a cruz antes da cruz. Exato. Ele pesou na balança o prestígio absoluto do faraó contra o vexame de pertencer a Deus e escolheu a desonra. E por que ele fez isso? Porque, como diz o texto, ele contemplava a recompensa. O olhar de Moisés ultrapassou as pirâmides físicas do Egito e fixou-se na eternidade. Ele entendeu que os tesouros do Egito iam virar areia no deserto, enquanto a recompensa divina permaneceria para sempre. Ele calculou a taxa de câmbio entre a glória temporal e a glória eterna e percebeu que o Egito não valia absolutamente nada. Nada. E a fé dele gerou ações práticas com consequências de vida ou morte logo em seguida, como a celebração da Páscoa e a travessia do Mar Vermelho. Na Páscoa, a gente vê eles pintando os batentes das portas com sangue para afastar o juízo, e no Mar Vermelho nós testemunhamos aquele contraste letal entre a fé genuína e o atrevimento ou a presunção, né?
O mar se abre, Israel atravessa motivado pela fé na promessa de proteção divina, mas quando o exército egípcio tenta fazer exatamente a mesma coisa, entrar no meio do mar, as águas desabam e eles são aniquilados. Fazer a mesma ação externa, tentar imitar os passos, mas sem o título de propriedade da fé interna, resulta em destruição absoluta. E essa é uma distinção crucial para a nossa vida espiritual. Porque não é o ato físico de caminhar no leito do mar seco que salva a pessoa. É a fé no Deus que mandou caminhar. Os egípcios tinham carros de guerra, tecnologia militar avançada, mas faltava a eles a palavra de Deus os autorizando a estar ali naquele leito. A presunção, ela tenta imitar a fé externamente, mas ela colapsa no momento do juízo. Ai, que lição. E bom, após o deserto, a narrativa chega à Terra Prometida e entra naqueles eventos que dominam a sessão final do nosso estudo de hoje. Começando com um triunfo estrondoso, muito improvável, a queda das muralhas de Jericó. Um evento icônico. Sem dúvida. Do ponto de vista da tática militar, rodear uma cidade fortificada tocando trompetas é quase um suicídio estratégico. Uma loucura. Mas as muralhas desabaram pela obediência prolongada ao longo daqueles 7 dias. Agora, o que chama muita atenção é quem é destacada pelo autor logo após esse evento glorioso. Raabe, a prostituta cananeia que vivia nos muros daquela cidade e foi salva. A inclusão do nome dela bem ali, na mesma galeria de um Abraão ou de um Moisés, isso quebra todos os paradigmas religiosos e sociais da época, não quebra? Nossa, completamente. Isso levanta uma questão importante, porque Raabe é o grande troféu da graça universal de Deus agindo através da fé. Ela não tinha pedigree hebraico nenhum, a ocupação dela a tornava moralmente marginalizada na sociedade e ela pertenceu a uma cultura que já estava marcada para o juízo divino por causa de séculos de práticas abomináveis. No entanto, quando ela ouviu os relatos sobre o Deus de Israel abrindo o Mar Vermelho, ela creu. A salvação dela nos mostra que a fé não respeita fronteiras étnicas ou currículos morais do passado. O passado dela não importava mais ali. Não. E mais importante ainda, a salvação da Raabe lança uma luz terrível sobre o resto da cidade de Jericó. Porque os outros habitantes de Jericó tinham acesso às mesmíssimas informações que ela. O fato de Raabe ter sido poupada unicamente por crer demonstra que a cidade não foi destruída simplesmente por ser cananeia, mas por uma obstinada incredulidade, uma recusa deliberada em se render ao Deus verdadeiro, mesmo após todas as evidências. A fé atuando como a única linha divisória entre a vida e o juízo. É muito profundo. E a partir daí o autor engata uma marcha acelerada. Ele dispara uma lista épica que até falta tempo para a gente detalhar um por um. Ele fala de Gideão, que com 300 homens despedaçou exércitos imensos, fala de Sansão, Davi, Samuel, pessoas que, pela fé, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força. É o retrato da fé como um rolo compressor invencível que garante a vitória visível. Sim, é uma lista de vitórias monumentais. Só que, de repente, nos versículos finais do capítulo, há uma guinada chocante. Desconfortável até. O tom vira de cabeça para baixo. Sim, e é fundamental a gente não desviar os olhos dessa parte final. O autor ele precisa corrigir ali uma ilusão muito perigosa. A ilusão de que a fé verdadeira sempre vai resultar em livramento terreno imediato e num sucesso visível. E não é sempre assim. Não mesmo. A mesma fé autêntica que permitiu a alguns fechar a boca dos leões exigiu que outros fossem dilacerados por eles na arena. A mesma fé que livrou os jovens da fornalha de fogo em Babilônia sustentou aqueles que foram torturados até a morte, que recusaram libertação em troca de negarem a Deus. O texto fala de heróis que foram apedrejados, provados, passados a fio de espada. Uma dor inimaginável. O comentário até nota que a tradição hebraica registra, por exemplo, que o grande profeta Isaías foi cerrado ao meio durante o reinado de Manassés. Pessoas que andavam errantes pelos desertos e montanhas, vestidas com peles rudimentares de ovelhas, experimentando privação severa, aflição profunda. E tudo isso mantendo a fé.
Sabe, esse é o antídoto definitivo contra as teologias contemporâneas que prometem apenas prosperidade, conforto e ausência de dor, para quem tem fé. Mas, em meio a essa descrição terrível de sofrimento extremo, abandono social, o autor profere aquela que talvez seja a frase mais arrepiante e bela de todo o texto bíblico. O mundo não era digno deles. O império, a sociedade, os poderosos que os perseguiam, que os torturavam e os baniam para as cavernas, eles achavam que essas pessoas eram a escória, o lixo do mundo. Mas a avaliação celestial inverte essa equação por completo. A perspectiva de Deus era que aquele mundo podre, fútil e perverso não tinha a estatura moral e espiritual necessária nem mesmo para abrigar aqueles gigantes da fé. O mundo é que foi considerado indigno de tê-los caminhando sobre o seu solo. E o que precisamos frisar fortemente aqui, acompanhando o comentário do Pentecostes, é que ambas as rotas, seja o livramento milagroso do general no campo de batalha ou a morte silenciosa e paciente do profeta no fundo de uma caverna úmida, são produtos gloriosos e frutos da mesmíssima qualidade de fé. Exato. A fé não é uma ferramenta mágica para a gente moldar o cenário ao nosso conforto. A fé é a âncora que nos prende ao Deus da promessa, seja qual for a circunstância externa. Uma compreensão que esmaga completamente o nosso ego e exalta a soberania de Deus. Mas observando toda essa vasta galeria de Abel, lá no início, até o último profeta anônimo martirizado nas cavernas, o capítulo de Hebreus não os deixa simplesmente no vazio do sofrimento. Há uma conclusão, um grande plano unificado revelado no desfecho. Então, o que tudo isso significa no panorama geral da história da redenção? Esse desfecho, nos versículos 39 e 40, é simplesmente magistral. O autor afirma que todos esses gigantes, embora tenham recebido o selo divino de aprovação pela sua fé formidável, eles morreram sem ver a concretização final da grande promessa. Nenhum deles viu. Nenhum deles experimentou em vida a obra consumada do Messias, o sacrifício definitivo que perdoaria de fato os pecados na cruz, ou o derramamento do Espírito Santo que nós temos na Nova Aliança. E aí a pergunta é, por que Deus orquestrou a história dessa forma? O texto responde, tendo Deus provido algo melhor a nosso respeito. O plano divino exigia que a família da fé não fosse fragmentada. Todos juntos numa mesma mesa. Isso, os patriarcas, os juízes e os profetas do Antigo Testamento, eles correram a parte deles na corrida da redenção, mas eles não podiam cruzar a linha de chegada da perfeição e da ressurreição definitiva antes daqueles que fariam parte da Igreja sobre Cristo. Somos uma única noiva, um único corpo, através dos séculos. A perfeição e a glorificação vão acontecer em conjunto. A fé inabalável deles no passado pavimentou as pedras da estrada, pela qual a história chegou até a cruz. Eles seguraram aqueles títulos de propriedade na invisibilidade por milênios, para que nós pudéssemos compartilhar da posse da herança definitiva juntos com eles. Isso nos coloca num senso de continuidade histórica muito impressionante. Eles fizeram a parte deles com excelência, e agora o bastão da corrida está nas mãos da nossa geração. O que nos deixa com um contraste um pouco perturbador para a reflexão individual de cada um. Se figuras enormes como Abraão, Moisés e Isaías mantiveram uma obediência tão radical, enfrentaram impérios colossais, abandonaram confortos dinásticos e suportaram mortes lancinantes, possuindo apenas sombras do que estava por vir, apenas enxergando as promessas de muito longe. Sim. Qual deveria ser a profundidade, o grau de tenacidade, de perseverança esperado de nós hoje? Nós que temos acesso à revelação bíblica completa, nós que olhamos para a cruz vazia, para a história consumada na pessoa de Cristo. A vida heróica deles elimina qualquer desculpa para recuarmos diante das pressões tão triviais da nossa modernidade. É um peso maravilhoso para carregarmos no coração e refletirmos. Nos despedimos por aqui, mas a reflexão não termina. Informamos que este áudio vai continuar agora com um belíssimo louvor baseado no capítulo que acabamos de estudar.
Convidamos cada um que nos ouve a continuar em santa comunhão e devoção a Deus, deixando que a mensagem ganhe raízes no coração ao som deste louvor. Até a próxima! Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Pela fé, Noé preparou a arca para a salvação da sua casa. Pela fé, Abraão obedeceu e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, Moisés, quando já era adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus, porque contemplava a recompensa. Sim, ele via a recompensa. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. Obtiveram bom testemunho por sua fé. A fé é a certeza